Luiz Guilherme. Fala galera do meu Rio de Janeiro, hoje apresento Além das Quatro Linhas, um podcast junto com meu parceiro Gabriel Braga. Gabriel Braga. Fala galera, tô na área, hein? Se derrubar é pênalti. Hoje vamos receber o Zé Mário, ex-jogador dos anos 70, passagem pelos 4 grandes clubes do Rio, e a gente vai contar um pouco da sua história e algumas experiências dentro desses grandes times no país. E quem acompanhou tudo isso de perto foi o nosso repórter Léo Rezende. Ele tá com a gente aqui no estúdio e conta para nossos ouvintes como foi esse bate-papo. Léo Rezende. Sou eu, craque apenas fora das 4 linhas. Olá, meus caros amigos, Gabriel, Luiz, ouvintes. Pois é, fui até a casa de Zé Mário, saber algumas curiosidades sobre sua carreira, a posição dele sobre situações que ele viveu, o convívio com grandes astros do futebol mundial, Zico, Rivelino, Garrincha, Dinamite. Vamos subir o quadro então pra gente ouvir o que ele falou. História da bola. Meus queridos ouvintes do Além das 4 Linhas, eu sou o Léo Rezende. Agora abro um espaço para José Mário de Almeida Barros, mais conhecido como Zé Mário, intitulado armador de times nos anos 70 pela sua qualidade como volante, ex-jogador de Flamengo, Fluminense, Vasco e dirigiu ainda o Botafogo no início da década de 80. É um prazer falar com vocês, Zé. Muito obrigado pela oportunidade. O microfone é seu. Conta um pouco da sua história pra gente. Bem, eu joguei futebol de salão, né, desde 9 anos de idade. Contra a vontade do meu pai, que meu pai não queria que eu jogasse futebol de salão, só de campo. E eu joguei no Magnatas, comecei no Magnatas Futebol de Salão, aqui ali no Rocha. Depois fui para o Vila Isabel. E aí surgiu uma oportunidade de treinar no Fluminense. Eu tinha um amigo que já treinava no Fluminense, também era do futebol de salão, e ele me levou para o Fluminense. Quando chegou no final do ano, eu passei de anos estudando no São Bento, perdendo 2 aulas por dia, que meu pai me tirava da aula para ir treinar. Aí fui campeão pelo Vila Isabel, passei de ano, aí meu pai falou assim, bem, você vai ter que parar com futebol de salão ou futebol de campo, você escolhe. Aí eu entrei no Fluminense e fui falar com o Pinheiro, né? Falei, Pinheiro, muito obrigado por tudo que você fez por mim aí nesse ano, mas eu vou parar. Meu pai mandou eu escolher entre futebol de salão e o campo, eu vou escolher o futebol de salão. Porque não é por eu não gostar do campo, é porque eu queria estudar. E o campo não me deixava estudar. Você perder 2 aulas por dia no São Bento, e você passar de ano ainda, eu falei, não vai acontecer isso 2 vezes, né? Aí parei, 6 meses de jogar. Aí nas férias de julho, esse mesmo amigo que me levou para o Fluminense já estava no Bom Sucesso. Falou, vamos lá no Bom Sucesso, treina sem obrigação nenhuma, sem responsabilidade. Falei, eu vou lá, nas férias, né? Cheguei lá, eles gostaram de mim, e aí queriam que eu transferisse, né, do Fluminense para lá. Eu falei, mas tem uma coisa, durante a semana eu não treino. Como a gente jogava domingo de manhã, eu falei, eu treino no sábado, jogo domingo. Mas eu não vou perder aula, se eu não queria perder aula no Fluminense, eu não vou querer perder aula para o Bom Sucesso, né? Aí ele aceitou. Aí eu comecei a jogar no Bom Sucesso assim. Treinava sábado e jogava domingo. Como era novo, menino, né? Foi. Depois vai, aí acabou, né? Aí passei a treinar mais com afinco, com vontade de jogar mesmo. Aí me profissionalizei no Bom Sucesso em 70. Aí já parei com futebol de salão. Tive que recusar a seleção carioca de futebol de salão e tudo, que já tinha sido convocado. Falei, não dá mais, agora eu vou para o campo, e fiquei no campo. 71 fiquei no Bom Sucesso, e aí fui para o Flamengo. A decisão chegava ao fim e restava a torcida rubro-negra explodir na comemoração de um título que fez justiça ao melhor. A imprensa fala muito pressão e eu rebato isso aí, porque eu não senti. Tem jogador que sente, eu não sinto pressão. Eu sinto assim, eu sou um profissional que me dedico de corpo e alma. Eu, quando cheguei no Flamengo, meu primeiro clássico, ninguém acreditava em mim, no meu equilíbrio emocional na final do campeonato, no Flamengo. Eu me lembro que eu estava deitado naquelas cadeiras lá do Maracanã, antes do jogo, que eu sempre me concentrei muito antes do jogo, desde o futebol de salão. E eu estava ali deitado antes do jogo e veio o médico. Tá nervoso? Eu falei, nervoso por quê? Eu estava acostumado a disputar finais com o Vila Isabel. Eu falei, nervoso por quê?
Não, porque é uma final, primeira final, você veio do Bom Sucesso. Falei assim, eu não estou nervoso não, posso tirar sua pulsação? Falei, pode. Aí ele tirou 48. Falei, ué, pulsação de quando você acorda? Falei, qual o problema? Jogo para mim é jogo, vai lá e faz o que tem que fazer. Aí que ele foi, eu vi quando ele levantou, foi falar com o Zagallo, foi falar com todo mundo, aí que eles começaram a ter confiança em mim. Então eu não sentia, uma outra coisa, eu nunca prestei atenção na torcida. Se tinha muita gente, se não tinha, nunca prestei atenção. Eu entrava no campo, eu não olhava para a torcida, eu fazia o meu, ia embora, não sabia. Não sabia se tinha muita gente ou não. É claro que a gente pressentia, né? Porque tem um negócio assim, quando tem muita gente, você não escuta a torcida, você escuta um zumbido. O tempo todo. Quando tem pouca gente, você escuta o pessoal gritar. Mas quando tem, por exemplo, como eu joguei com quase 180 mil pessoas no Flamengo e Vasco, você não escuta a torcida, você só escuta um zumbido. 30% técnico tem de responsabilidade de um jogo. Se você botar aí, mais 30 é emocional. E 40 é o jogador decidindo. Né? Porque o momento do jogo é muito emocional. Eu bati um pênalti num desses Flamengo e Vasco, né, com não sei quantas mil pessoas no Maracanã. À noite, você olha, você não vê a rede. Você não via a rede do Maracanã, só via a trave e o goleiro no meio assim, ó. Eu fiz, a bola bateu na trave, bateu no goleiro, entrou, mas fiz. Zé Mário pode criar esperanças para o Vasco. Vai para a cobrança. É gol. Cantarelli quase defende o chute de Zé Mário. Clube de Regatas Vasco da Gama, campeão carioca de 77. Todo mundo acha que eu sou vascaíno, né? Porque foi o time que eu fiquei mais tempo. Foi o último time no Rio de Janeiro, todos me identificam como Vasco, mas eu sou tricolor. Experiência boa, você ficar 4 anos no Vasco. Eu, quando saí, eu estava doido para sair mesmo. Porque você fica sabendo de tudo que acontece no clube, né? Quem fez as coisas. Ah, saiu uma confusão lá. Como é que foi a confusão? Eu já sabia quem tinha sido. Se era jogador, se era funcionário. Né? Eu sabia onde os funcionários se escondiam para não trabalhar. Muitas vezes eu fui lá e falei, rapaz, os caras estão te procurando lá, rapaz. Eu vivia o Vasco, né? Eu não fui só jogador do Vasco. Acabava o treino, eu não ia embora. Eu ia para a administração do futebol, ficava com eles lá, aprendi muita coisa de trabalho, de organização, com várias pessoas que chegavam lá. Com Félix pegando tudo. Deixou passar, vem Toninho, arremata, gol! Vai entrar com bola e tudo, Edinho, e o gol! Silveira. Marco Antônio cobra bem também, hein? Atenção, cobrou de curva, atenção! Pegou! Pegou! Mário, uma grande figura no jogo. Entrada fulminante de Carlos Alberto Pintinho. Fluminense 1. Guardou Rivelino! Um golaço de Rivelino! Manfrini! Golaço de Manfrini! O Flu então foi lá e Paulo César marcou de cabeça. Cruzamento para o Búfalo Gil! Golaço, minha gente! A máquina tricolor mostrou que joga futebol. Eu não posso falar que o 75 foi o melhor time. Foi um dos bons times que eu joguei. Eu joguei 72 no Flamengo, 75 no Fluminense, 77 no Vasco. Grandes times, grandes companheiros, times assim, focados para ganhar. Sabe, entrava em campo para ganhar, não tinha esse negócio de vamos defender, não, vamos ganhar o jogo, a gente vai fazer tudo que tiver que fazer para ganhar o jogo. Então não posso falar que foi de 75, apesar que era um timaço, né? Mas os outros também eram. No fim, a partida acabou 0-0, para a alegria geral da cidade. O Flamengo foi mesmo campeão carioca de 74. O que significou mais para mim foi o do Flamengo 74, porque era um time jovem. O de 72, era óbvio que o Flamengo podia ganhar o título, porque tinha um timaço. 75, outro timaço. 77, outro timaço. Tanto que em 77 a gente tomou um gol num turno.
A gente ficou invicto no turno todo, eu não lembro nem se no campeonato todo. Não, acho que a gente perdeu um jogo só. Mas 74 era jovem, era Zico, Júnior, Jaime, era um time muito jovem, com os outros times maduros. Então significou porque a gente conseguiu, com o elenco subindo do Júnior, ser campeão. Zé Mário, grande bola para Riva. Olha o gol! Na trave, o gol! Terceiro gol de Riva para o Fluminense. A bola que o Zé Mário deu para o Rivelino foi um negócio incrível. Eu estou muito decepcionado com o futebol hoje, porque eu sou do tempo, eu sou tricolor porque meu pai impôs. Quando eu brigava com ele, eu falava que ia ser Vasco, eu apanhava, né? Porque minha mãe era vascaína, eu apanhava. Mas ele tinha uma coisa de boa. Aí eu falava assim, se arruma para ir pro jogo. Eu me arrumava, quando eu ia ver, eu falei assim, ué, não é o Fluminense não? Não, o Botafogo tá melhor, a gente vai ver o bom futebol. Ele sempre me ensinou a ver o bom futebol. A gente ia ver o melhor jogo. Aí hoje eu te pergunto aqui, se o Corinthians vier jogar aqui, que foi campeão brasileiro ano passado, você vai lá para ver quem? O Santos jogava no Rio de Janeiro, enchia o estádio por causa do Pelé, não só do Pelé, porque tinha Doval, Mengalvio, Pepe, era um timaço. Todo mundo ia ver o jogador. O futebol precisa mudar um pouco para nossas raízes de novo, né? A nossa vibração, pô. Como você vai querer um número 10, um cara criativo, se ele só pode dar 2 toques, 3 toques na bola? E ainda tem um agravante, porque no treino, quando o adversário sabe que você só pode dar 2 toques, você dá o primeiro, ele te ataca. Você só pode dar o segundo, tu tem que se desfazer da bola. Isso aí cria uma rotina na cabeça de qualquer um, né? Principalmente do atleta. Quando se for para o jogo, mesmo que ninguém ataque, ele dá 2 toques. O Brasil cria, ou criava muitos treinadores, porque os treinadores deixavam. Eu me lembro do Tele, que ele falava, bola é para frente. Se tocar para trás, eu dou falta no treino. Hoje, se tocar para trás, os caras batem palma. Então isso mudou muito do nosso tempo para cá. A gente criava, a gente tinha o jogador que driblava e tinha aquele que tinha que conter a perda dessa bola. Eu me orgulho de ter jogado na melhor época do futebol mundial, né, onde tinha muitos craques juntos. Você vê, eu joguei contra Platini, Beckenbauer, Cruyff. Joguei a favor Zico, Paulo Zacaju, Rivelino, Dirceu, Zanata, e vai por aí afora, né? Então eu me sinto assim orgulhoso. Joguei contra o Garrincha. Fui driblado pelo Garrincha, tenho o maior orgulho de ter sido o João do Garrincha, né? Para mim, o maior jogador do mundo. Se tivesse a estrutura que teve um Pelé, um outro jogador, ele seria mais do que todo mundo. E hoje o futebol está muito robô, né? Eu costumo dizer que o treinador tem 30% de responsabilidade do que acontece no jogo. O que ele faz durante a semana inteira, pode fazer tática, técnica, qualquer tipo de treino, vale 30% do jogo. 70% é iniciativa do jogador. E pelo que eu estou vendo, os jogadores hoje não têm iniciativa. Se você falar assim, você vai correr aqui e cruzar, ele vai lá e cruza. Deu certo ou deu errado, o treinador mandou. No nosso tempo, você ia lá, cruzava, não deu certo, você muda. Muda de lado, você muda de cruzamento, você faz outra coisa. Hoje não. Como jogador, você entra no campo, treina, vai embora para casa, acabou a sua responsabilidade. À tarde você volta, treina, acabou a responsabilidade. Você vai no campo, joga no dia do jogo, acabou a responsabilidade. O treinador não, o treinador tem. O jogador chegou atrasado, é com o treinador. O jogador faltou, é com o treinador. A mãe do jogador está doente, é com o treinador. A mulher brigou com o jogador, é o treinador. Aí o salário está atrasado, é com o treinador. O jogador não vai no diretor, vai no treinador. Aí você fala assim, poxa, corre mais, o salário está atrasado. É você que escuta, não é o dirigente que escuta. Aí o treinador manda multar o jogador por qualquer indisciplina. Aí quando sai a multa, que o jogador vê lá, vai reclamar com o diretor ou com quem pagou, porque realmente é com quem paga, aí ele fala assim, foi o treinador que mandou. É tudo em cima do treinador. Então é uma pressão grande do pessoal do futebol com o treinador. Eu, quando cheguei no Botafogo,
Não me pergunta por quê, porque até hoje eu não sei como cheguei no Botafogo, quem me indicou no Botafogo. E eu cheguei no Botafogo sem ter treinado nada, sem saber nada de treinador. A primeira coisa que eu fiz é: eu quero um preparador físico melhor do Brasil. Aí eu consultei um amigo meu, que era o professor Pavão. Ele falou: o melhor preparador físico do Brasil é o Carlos Alberto Lanceta. Mas ele não sai da Gama Filho. Eu falei: me dá o telefone dele. Liguei, insisti, almoçamos, jantamos, consegui levá-lo. Aí você vê como é que é a diferença. Aí, primeiro dia que a gente se reuniu no Botafogo, aí ele falou: Zé Mário, vamos fazer programação. Não, faz você. Ele falou assim: de jeito nenhum. Vamos fazer a programação junto, eu vou te ensinar se você não sabe, porque amanhã você não está trabalhando comigo e você não sabe se o outro sabe fazer. Então eu vou te ensinar. E aprendi a fazer programação, e até hoje quem faz programação sou eu. Mas eu chegava lá cedinho. Eu vi o treino de todo mundo, eu acompanhava tudo. Tanto que eu puxei jogadores importantes, que depois chegaram à seleção brasileira, como o Alemão, como o Luizinho Quintanilha. Me meti em coisa que não era de treinador, almoxarifado, e fiz muita confusão. Mandei muito jogador embora por desrespeito, né, que o Botafogo era uma bagunça. Né? Infelizmente era uma bagunça. O futebol era uma bagunça. Assim, todo mundo queria mandar. Teve um jogador que o coletivo jogando, quando eu olho, ele está no alambrado conversando. Aí eu falei: ei, o que você está fazendo aí? Eu estou conversando com meu amigo. Eu falei: mas o jogo está comendo. Não, daqui a pouco eu volto. Eu falei: então pode sair, vai. Eu organizei muita coisa lá. Organizei venda de camisa na torcida lá dentro, confusão com o torcedor, eu fui acabando tudo. E foi assim, isso aí foi uma experiência para mim de 20 anos, 10 anos. O ano que eu fiquei lá, em que o Botafogo trocava de treinador 2 em 2 meses, eu fiquei 1 ano. Vasco da Gama é bicampeão da Taça Guanabara. A destruição é para o time do Vasco da Gama. Geraldo. Zé Mário, uma grande figura no jogo. Tudo que se fala aí de jogador e de futebol é muito superficial. É muito superficial. Os jogadores, eles se doam muito, eles dão muita coisa para a gente pobre. Eu mesmo lá no Vasco, a gente virava e mexia, estava fazendo... Tinha fila lá no Vasco, a gente doava muita coisa, todo jogador doa. Ninguém fala isso porque a gente não vai ficar falando. Mas todo jogador doa muitas coisas para ajuda, vai na casa, como eu cansei de ir. Eu tenho um livro que é Porque Foi, Porque Não É Mais, que está atual. Eu escrevi em 91 e continua até hoje. O presidente do Vasco falou para mim: Zé Mário, não escreva sobre o submundo do futebol, porque você vai afastar a torcida dos estádios. Mas eu escrevi assim mesmo. Eu escrevi, tem muita coisa legal. E tive que tirar de circulação porque critica muito a imprensa. Quer dizer, é um livro crítico. Eu critico o jogador, o treinador, tudo, inclusive a ditadura. Eu critico. Mas quando eu critiquei a imprensa, aí eu vou contar então a história para você. Quando eu fui lançar o livro, eu fui na imprensa antes de lançar o livro. Né? E todo mundo me recebeu. Eu fui um dia antes de lançar o livro, eu fui no Maracanã, nas cabines de rádio, e todo mundo dizia: maior jogador, o cara mais correto do mundo. Aqueles troços todos. Vai lançar um livro amanhã na livraria tal. Quando eu lancei o livro, no outro jogo, Zé Mário não vale nada, Zé Mário é um safado, nunca jogou nada. Quer dizer, eles mesmos falando contra o que eles falaram, pô. Porque o livro criticava a imprensa. Tem interesse também a imprensa. Isso aí manipula bastante o torcedor. Você acha que a torcida conhece futebol? Não conhece. Ele vai pelo que escuta, pelo que alguém fala. Né? Porque ele não vai no treino. É o que fala. Né? Então, ela manuseia o torcedor, faz o que quer. A imprensa precisa atentar para isso aí. Né? Falar as coisas erradas. Fazer as perguntas certas. Eu não vejo a imprensa fazer a pergunta que todo mundo quer fazer a um político. Por que você rouba? Ninguém faz, pô.
Grandes histórias e posicionamentos do Narigueta, a gente acabou não focando muito na carreira dele fora do Rio. Importante ressaltar que hoje ele é presidente da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, mas ele ainda foi treinar a seleção do Iraque em 86, a seleção júnior do Iraque. Foi a primeira experiência dele fora do Brasil e lá pela região do Oriente Médio. E a partir do momento que ele foi para lá, ainda teve mais passagens por times brasileiros, como Figueirense, Ceará, Goiás. Mas em 88 ele chega na Arábia, assume alguns times, é campeão por lá. Tem muita história pro Zé Mário. E ele também era... Ele e o Zico pareciam ser grandes amigos. Até hoje, pelo que ele contou, eles têm essa amizade. Parece que rolou um convite do Zico, né? Pra ele participar lá com ele no clube no Japão. Como é que foi? Pois é, eles são muito amigos, como ele falou na entrevista, eles se conheceram no Flamengo. Eles ainda mantêm essa relação até hoje. E a oportunidade dele trabalhar com o Zico foi engraçado que ele estava no Catar. Ele tinha acabado de assumir a seleção do Catar em 98. E aí o Zico chegou no Kashima, do Japão, como diretor de futebol. Ligou para ele e fez o convite dele ser o treinador do time. Aí ele até contou pra gente. Ele falou, pô, acabei de assumir a seleção, como é que eu vou pro Kashima e tudo mais? Aí o Zico falou, você é meu amigo ou não é? Aí ele pesou na cabeça dele e ele acabou sendo campeão nacional com o time do Zico. E parece que eu senti uma mágoa dele em relação ao futebol atual, questão de posse de bola. Ele citou o Tele Santana. O que você achou da visão dele do futebol atual? Pois é, hoje é uma discussão, fica essa discussão, né, do pessoal que é mais velho, que viu grandes jogadores como ele cita também na entrevista, o Zico, o Rivelino, o próprio Garrincha, Pelé também, com o futebol que é jogado atualmente. É uma visão do pessoal das antigas que parecia que tinham mais craques do que tem hoje, né? Mas o futebol mudou muito, não sei se eu posso dizer que se esses craques seriam tão craques quanto foram antigamente hoje em dia, porque como ele mesmo fala, o futebol cresceu de maneira fisicamente falando, só que continua no mesmo espaço do campo. Então, será que esses craques teriam tanto espaço para jogar quanto eles tinham antigamente? Mas o que ele criticou também foi que hoje em dia o futebol ficou muito dois toques, né? E os grandes jogadores sempre se destacaram por conduzir muita bola, dribles, passes. Ele fala no vício, né, de criar em cima do jogador, de dar 2 toques. Eu acho que isso existe mesmo. Então acho que existe um pouco dos dois. Eu acho que deveria juntar um pouco do que era feito antigamente com o que é feito hoje, também, que o futebol é mais dinâmico. Muito legal ouvir as histórias do Zé Mário, né? É bom a gente ver um cara que não só foi jogador, mas atuou como técnico e na própria gestão do futebol, né? Tomara que as ideias dele perdurem, né? Continuem por muito tempo ainda, porque quem dera que o futebol tivesse esse gás, que eu acho que falta hoje, né? O futebol virou um negócio e está faltando disposição dos jogadores e amor pelos times. Eu acho que falta muito isso. E você, Gabriel, o que você acha? Foi muito bom falar com o Zé. É sempre bom ouvir um jogador daqueles tempos que quando a gente só tinha craque e ver a visão dele do futebol daquela época e o que ele acha do futebol atual. Foi muito bom ouvir ele e a gente espera conseguir falar com mais jogador, ouvir mais histórias e tá sempre acrescentando aqui pro programa. É isso, galera. O Além das Quatro Linhas vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.